Deus abençoe as crianças no seu tempo, também com os professores de ensino, de ministração. Nunca, como tenho dito a muitas pessoas, nunca deixe de contar histórias bíblicas para os seus filhos. Ensine-os, passe princípios, valores, certamente eles viverão com alegria a vida que Deus tem para elas. Deus quer estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Já tem começado e continuará fazendo isso. É interessante, quando Jesus estava conversando com algumas pessoas, ele disse o seguinte: o reino de Deus já está bem perto de você. Para outras, o reino de Deus está dentro de você. Processo na nossa vida de compreender um reino espiritual para depois darmos o passo e vivermos o reino de Deus. Tudo aquilo que a gente canta, talvez não seja por completo a nossa realidade, mas pelo menos em grande parte de coisas que a gente já pode vivenciar, apesar das dificuldades do dia a dia, da semana que às vezes é complicada, vivenciar da presença de Deus, experimentar de Deus, sentir a presença dEle e caminhar nessa segurança, nessa convicção. Nós queremos continuar meditando sobre o reino de Deus e sobre os muitos exemplos, que o Senhor Jesus contava, as parábolas que Ele contava para tentar demonstrar às pessoas o que de fato significava o reino de Deus e qual era o procedimento de convívio no povo. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, a gente vai ler aqui um tanto do Sermão do Monte para nossa compreensão, e depois vamos passar para outro texto em Marcos. No Sermão do Monte, Jesus foi pontuando as questões essenciais desse novo reino, que pode estar dentro de mim, pode estar perto de você. Você pode estar imerso nesse reino ou à margem dele, muito perto para compreendê-lo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu compasso, e cada um tem o seu dia, momento de entrega também, de fato presenciar que é reino de Deus. E aqui no texto de Mateus capítulo 7, um pouco do Sermão do Monte, nós lemos algo, e é um texto que muitas vezes nós invertemos. Nós pegamos o texto e viramos de avesso, para que sirva para nós. Veja só o que diz o texto: não julguem os outros, amém? Amém, pronto, acabou. Então você não pode me julgar. Acabou a mensagem, aqui a gente pode voltar para casa. Se todo mundo praticar esse princípio, nós estamos bem, ou eu estou bem, né? Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Como falei, é um texto que a gente inverte. A gente usa, e tem usado muito nos últimos tempos, porque a gente não quer ser julgado por ninguém. Nós não queremos dar a ninguém essa legalidade, esse direito de nos julgar. A gente diz o seguinte: por favor, não julgue. E ultimamente, na política se falava muito sobre isso, muitas discussões que aconteciam nas redes sociais. Aí uma das palavras mais usadas era: você está me julgando. E aí vinha aquela resposta copiada, de 39 linhas, Ctrl+C, Ctrl+V, e a pessoa colocava embaixo: você está me julgando, não sou assim. E na verdade é um reflexo daquilo que a gente vive, porque o julgamento me agride, ele dói. Só que o texto não fala isso. O texto fala o seguinte: você não deve julgar os outros, porque Deus vai te julgar com a mesma medida que você usar para julgar os outros. Então, por favor, não julgue. Pronto, acabou. E aí vem a questão do cisco no olho do outro, a trave no olho do outro, ou no nosso olho. E aí a questão é a seguinte: por que você repara no cisco
se a tua vida não está resolvida. Mas a ênfase do texto não é de você olhar com uma lupa no mundo afora, identificar as pessoas que não têm cisco no olho, para permitir que elas te corrijam, para que elas falem algo a você. O texto não está dizendo para você ficar avaliando os outros, se eles são dignos de condenar ou julgar você ou não. O texto diz o seguinte: se você está com uma trave no olho, não queira tirar o cisco do olho do seu irmão. O texto fala aqui que nós devemos nos avaliar. Eu devo me avaliar, eu devo me julgar, eu devo analisar a minha vida para ver se há cisco, para ver se há trave, e não que eu deva olhar com uma lupa nos olhos dos outros e ver se eu encontro alguma irregularidade, ilegalidade, se eu encontro algum pecado, se eu encontro alguma dificuldade que a pessoa está vivendo. Afinal, o que é o cisco? Enfim, nesse contexto, é um comportamento faltoso. O cisco não é necessariamente um grande pecado, mas o cisco tem a ver com um comportamento inadequado, faltoso, que obviamente tem a ver com erro sim, mas que precisa ser corrigido. E o texto nos desafia a fazermos uma autoavaliação. Tenho eu algum cisco no olho? Tenho eu alguma questão errada na minha vida? Então eu preciso resolver isso. Tenho eu identificado um comportamento inadequado? Então eu preciso resolver isso. O que eu não posso é ficar só olhando para a vida dos outros e ver se eu encontro 7 pecados na vida de cada um. Deus quis estabelecer o seu reino. E como uma prática também na época era viver só de aparências, Ele desafiou o povo ouvinte a fazer uma autoanálise, de ter a coragem de olhar num espelho e permitir que o espelho me acuse, ver se eu tenho um cisco baseado na imagem que o espelho me apresenta. Eu vou me avaliar, me analisar para ver se eu estou em ordem ou se eu preciso resolver a minha vida. Um retrato do meu hábito. Eu preciso analisar quem eu de fato sou, como eu tenho vivido, e se há algo no meu olho que impede, que dificulta a minha visão. Qual é o efeito do cisco no olho? Uma lágrima? Uma visão embaçada? E a gente vai entendendo que o cisco impede a gente ter uma visão correta em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, como também em relação aos fatos. E essa analogia nos ajuda a compreender que se eu carrego um cisco no olho, a minha avaliação das circunstâncias pode ser que não seja correta. A minha avaliação da sua vida pode ser enganosa. A minha percepção de Deus pode não ser a correta, porque eu estou com um cisco no olho. Jesus está dizendo o seguinte: há uma forma, um mecanismo que de alguma maneira me tira a percepção correta das coisas. E tem a ver com um comportamento faltoso. Tem a ver com um comportamento inadequado. Tem a ver com talvez um egoísmo, um orgulho. Algo que está na minha vida e me leva a não entender a Deus, ao próximo, a mim mesmo e até as circunstâncias. Obviamente, se eu sou desafiado a ter fé, mas o cisco do meu olho me leva a ter uma imagem, uma impressão errada de Deus, eu vou ter dificuldades em crer. Porque Deus para mim não vai ser aquilo que nós cantamos. Ele não vai ser bonito assim, lindo assim, amoroso assim, atencioso assim. Ele vai ter uma imagem talvez um pouco distorcida. Porque eu vejo através da lágrima do meu olho, eu vejo uma imagem embaçada talvez. Se eu estou com os olhos cheios de cisco, certamente eu não vou ter uma percepção correta do meu próximo. Eu vou olhar para ele e falar assim: mas ele não é uma pessoa preciosa não. Não tem como amar, não é querido. Por quê? Porque o meu cisco me leva a entender a pessoa dessa forma. Agora eu posso olhar para mim mesmo, através desse meu olhar distorcido, e não perceber a realidade,
que Deus já tem formado em mim. Sempre acho mais defeitos, me sinto incompleto, eu me sinto incapaz, eu tenho medo de algumas coisas porque a minha percepção da minha pessoa não é a correta. O cisco, inclusive em relação aos fatos, os acontecimentos, por causa de um olho não limpo, eu não tenho a capacidade de avaliar corretamente os fatos, os acontecimentos. Eu perco, numa linguagem espiritual, eu perco o discernimento. O cisco no olho me leva a perceber, de perder a percepção, o discernimento espiritual, porque é uma questão na minha vida não resolvida. Para concluir essa reflexão aqui inicial, Deus não nos estimula a procurar trave no olho do outro. Ele também não nos incentiva a ficar olhando, observando e analisando se fulano de tal deve ou não colocar talvez o dedo, o cotonete no meu olho para tirar o cisco. Deus me orienta a olhar para a minha vida, a me olhar no espelho, para ver se há algo que precisa ser mudado. E se eu tirar o cisco, eu vou ter uma visão, uma percepção correta das coisas. A gente vive numa época em que a gente percebe, tem notado, né, como as percepções das pessoas são estranhas. As conclusões, muitas vezes uma conclusão que chega a ser assustadora, uma falta de leitura da realidade. A pessoa simplesmente não consegue, dá a impressão que não usa a lógica, o raciocínio e conclui coisas absurdas. Na grande maioria das vezes são olhos que contêm um cisco menor ou maior, que levam a conclusões erradas. Gente, isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Você lembra da época da seca? Eu sei que faz tempo que não sabemos o que é seca, né? Porque todo dia chove. Mas eu lembro da época da seca, da poeira, dos seus olhos. Quantas vezes por dia você precisa lavar o rosto quando você está exposto ao vento? Você nota quanto cisco há no vento, que o vento carrega. A vida é assim. Enquanto nós caminhamos, facilmente um cisco pode estar no nosso olho. E a gente precisa praticar a purificação contínua, constante, para que a gente entenda de fato o que está acontecendo com a nossa vida. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 22 diz: os olhos são como a luz para o corpo. Se os olhos forem bons, o nosso corpo vai se encher de luz. Mas se os nossos olhos não forem bons, o nosso corpo, a nossa vida será preenchida com escuridão. E o texto de Mateus conclui dizendo o seguinte: como é terrível essa escuridão. É o próximo versículo 23. Como é terrível a escuridão quando me falta a percepção, a verdadeira visão espiritual, quando por alguma razão o cisco distorce a imagem da minha vida. Mas quais poderiam ser alguns ciscos na atualidade? Quais poderiam ser, né, esses pequenos pequenos pedaços de matéria que podem estar no nosso olho? Abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 11. E aqui nós vamos ler alguns versículos do 12 até o 26. Eu imagino que a gente consegue no mínimo encontrar aqui 3 ciscos nesse texto. E aí a gente pode fazer a nossa aplicação à vida. Se Jesus fala que podemos ter um cisco no olho, certamente há descrições de algumas atitudes, alguns comportamentos que são como o cisco, que talvez não sejam lá grandes pecados capitais, mas que de alguma forma atrapalham a nossa visão. O texto de Marcos capítulo 11, versículo 12 diz: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome.
Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade, mas no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Aí Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Aqui nós temos um texto e várias questões interessantes, que ele começa falando da figueira. Jesus olha para uma figueira, vê que ela tem folhas, mas é comum não ter frutos quando tem folhas. Ele amaldiçoa aquela figueira e a gente não encontra razão, não encontra motivo. Não é época de frutas. Mas os discípulos lembraram daquele fato, daquele ocorrido, e continuam caminhando. E Jesus chega até Jerusalém, entra na cidade, entra no pátio do templo, e ali há uma certa confusão, uma certa distração, e ele então vê todo aquele tumulto e começa a tentar colocar ordem naquele lugar. E o que fica forte na fala dele é exatamente a expressão: a minha casa deve ser chamada casa de oração. E vocês a transformaram num certo esconderijo. Logo mais a gente vai entender isso. Vocês a adulteraram para um certo esconderijo, e ela perdeu a sua finalidade, o seu objetivo. E aí eles continuam, terminam lá o processo no templo, eles voltam a Betânia. No dia seguinte, no caminho, eles observam a figueira, os discípulos. E lembram daquilo que Jesus proferiu sobre aquela figueira, dizendo: você nunca mais dará frutos. E aí eles observam a figueira e percebem que ela está seca até o pé, até a raiz. E ficam impressionados. Dá a impressão que Jesus fez esse sobrenatural para chamar a atenção dos discípulos, porque logo depois ele diz o seguinte: tenham fé em Deus, tenham confiança em Deus. E aí ele descreve a importância de confiar em Deus, em ter fé em Deus, o resultado disso, com uma certa analogia também. E no final dessa fala, ele emenda dizendo: e não esqueçam, é necessário perdoar. Porque quem não perdoa tem problemas com Deus, em primeiro lugar. Porque a questão do perdão, na grande maioria das vezes, nem é uma questão entre eu e você. É uma questão minha
com Deus que precisa ser resolvida. Agora veja só, aonde nós podemos encontrar nesse texto alguns ciscos? Percebe que o cisco não é aquilo que fecha o olho, não é aquilo que gera uma cegueira completa, mas aquilo que me atrapalha na percepção e na visão. Podemos encontrar algum cisco aqui nesse texto? Algum comportamento que é inadequado? Uma atitude que é errada, que deveria ser mudada? Aí nós vamos ao texto. O texto diz aqui, no versículo 15 em diante, quando Jesus chega no templo e vê aquela desordem, aquele câmbio, aquele negócio, troca de dinheiro e também venda de animais para o sacrifício, ele vê aquele tumulto todo e ele diz, está errado, porque a minha casa deve ser uma casa de oração. Só que daí ele fala algo mais, ele diz, vocês a transformaram no esconderijo, de quem? De ladrões. Por quê? Havia gente roubando lá? Não sei. Mas o fato é que aquele lugar se tornou um asilo de impunidade. As pessoas não eram tratadas naquele lugar. As pessoas estavam no templo, comercializavam no templo, vendiam, aspas, coisas sagradas no templo, os pombos, as ovelhas, os bodes, eles vendiam o animal para o sacrifício, vendiam coisas sagradas e de alguma forma achavam que estava tudo bem com eles, porque eles contribuíam para que os outros pudessem sacrificar no templo, eles facilitavam a vida dos outros para que pudessem sacrificar, inclusive aqueles que estavam fazendo a troca de dinheiro, porque pessoas de outros países vinham também adorar no templo, vinham com a moeda internacional e precisavam fazer a troca. Eles facilitavam todo o processo daquele que ia sacrificar no templo. E aí Jesus fala o seguinte, há um esconderijo aqui, há um asilo de ladrões. Pessoas que não são confrontadas, pessoas que não são corrigidas, pessoas que vêm com a sua maldade, saem com a sua maldade e voltam com a sua maldade e não são tratadas, não mudam de vida, mas estão lá naquele convívio, naquele contexto de espiritualidade, de irmandade, de presença de Deus, então está tudo bem. Se eu estou nesse pátio, eu vivo uma vida consagrada. Se eu faço parte desse movimento, então a minha vida está em ordem. Então não está. E aí Jesus diz, vocês estão se escondendo. Isso se tornou, essa prática se tornou um esconderijo para a vida de vocês. E o coração não está sendo tratado. A maldade não é exposta. Vocês não estão sendo ministrados pela lei, pela palavra de Deus. Vocês entram e saem da mesma forma. Vocês estão usando o templo como um esconderijo. E na verdade a vida de vocês está cheia de maldade. Não dão atenção à maldade. A distração na casa de oração, ou a distração na oração. Eles estavam ocupados, eles estavam ativos, mas não estavam em comunhão com Deus. E se nós analisarmos esse movimento, a gente percebe que ele pode ter uma relação também com a nossa vida. Temos o nosso tempo de falar com Deus. Será que há interferências? Há coisas nos atrapalhando? A gente percebe que às vezes a gente não consegue manter o foco, a atenção, que a nossa oração começa e nunca termina, porque outros pensamentos começam a se formar em nós, e na verdade talvez haja uma inquietação muito grande, uma perturbação muito grande, uma coisa interior não resolvida. Estamos, mas parece que não estamos fazendo parte. É como se fosse um cisco no nosso olho, que distorce a nossa percepção, distorce a nossa visão. Achamos que está tudo bem.
Nos consideramos perfeitos, mas na verdade usamos talvez a Bíblia, a oração, a própria igreja ou a célula como um esconderijo. E a nossa vida não é tratada. As nossas dificuldades não são expostas. As nossas lutas diárias não são colocadas em oração. E lá estamos escondidos com a aparência de que tudo está bem. É o cisco no nosso olho. Significa que a gente não tem percepção nenhuma em relação à espiritualidade? Claro que não. Mas a nossa visão pode estar sim distorcida por causa desse cisco. Veja só quantas vezes a distração tem levado você e a mim em não continuar alguns propósitos. Talvez um propósito de consagração, de entrega completa, de fato viver uma vida para Deus, de servir o próximo. A gente tem começado e o cisco no olho tem nos distraído. E aquilo que nós estávamos fazendo, deixamos de fazer porque nós nos incomodamos com o cisco e acabamos então esquecendo o que de fato estávamos fazendo. Veja só, o inimigo tem colocado tantas coisas para distrair o povo de Deus. Tem colocado tantos incômodos, tantas perturbações. E aí nossa vida parece o templo da época. Um corre-corre de um lado para o outro. O coração não encontra paz, não encontra o amor de Deus, não encontra refúgio em Deus. Há uma movimentação intensa, correndo de um lado para o outro. Dá a impressão que nós estamos fazendo uma série de coisas sagradas, mas na verdade a nossa alma não está em paz. Aí você precisa fazer a avaliação da sua vida, não do próximo. Como é que está a sua paz interior? Não agora está bem tranquilo, estou vendo aqui, está bem acomodado, está muito bem. Mas quando você abre a sua Bíblia, o seu pensamento está em paz? Ou surge uma perturbação, um incômodo? Gente, há muitas pessoas sofrendo disso. Sentindo o incômodo no olho, como se estivesse com um cisco. E não tem um verdadeiro, um profundo relacionamento com Deus. Aí Deus diz, tire o cisco do seu olho. Se posicione. Não considere isso como normal. Faça alguma coisa. Aí o texto continua. Tem aquela questão da figueira, que eles veem seca. E aí Jesus chama a atenção para a confiança a Deus. Depois de eles verem a figueira seca, no dia anterior tinha passado lá, proferido algumas palavras, agora a figueira está seca. Eles ficam admirados com esse poder. Ele falou algo, ele não mexeu nas raízes nem nas folhas, não tinha nenhum herbicida para jogar naquela planta, agora está seca. O que aconteceu? Que poder é esse? Ficam admirados, como pode uma transformação tão rápida? E aí Jesus diz, tenham fé em Deus. Por quê? Jesus queria estabelecer o seu reino, usando a vida dos discípulos, ou através da vida dos discípulos. E a questão essencial para estabelecer o reino de Deus na minha e na sua vida, é a fé. A profunda confiança em Deus. O inimigo quer isso? Claro que não. Quer colocar um cisco no nosso olho? Quer. Quer gerar uma desconfiança em relação àquilo que é absoluto. A nossa relação com Deus, a nossa oração, o nosso conversar com Deus gera uma sintonia com Ele, uma união com Ele. E quando nós oramos sem perturbação, quando nós oramos falando com Deus, nós sentimos essa aproximação. E aí gradativamente a gente vai pensando um pouco mais parecido como Deus pensa. Já não temos aquela visão humana nossa, a gente vai entendendo o que é importante para Deus, que milagre Deus quer fazer, que ação é necessária. Enquanto nós estamos em profunda comunhão, sem perturbações, a gente vai se unindo a Deus. Há uma sintonia com Ele. E a partir desse momento, eu já não oro mais por talvez uma casa nova, um carro novo. De repente a minha oração muda. Talvez
eu esteja mais interessado, para que o reino de Deus se estabeleça na vida da minha família, do meu colega de trabalho, que fulano de tal que é perturbado seja liberto dessa perturbação, o outro que está de fato no fundo do poço ser tirado daquele lugar. E de repente eu percebo a maldade que está oprimindo alguém e quero que essa pessoa vivencie algo novo com Deus, tenha paz com Deus. Quero que o meu filho prospere em Deus. De repente, na presença de Deus, eu vou entender o que de fato é importante. E aí eu vou pedir, em nome dEle, e isso vai acontecer. Essa figueira, coitadinha dela, estou até com dó dela já, né? Ela foi um ótimo exemplo do poder do falar de Deus, como a gente já tem refletido aqui diversas vezes. Quando Deus fala, acontece. O que eu preciso é ter essa confiança nele. Mas o cisco no meu olho é desconfiar daquilo que é absoluto. Já estive no templo, só percebi perturbação. Não consegui unir meu coração ao coração de Deus. Tento orar, mas não termino, não concluo. E se oro, eu penso só nas minhas coisas e muitas vezes de modo um tanto carnal. Quero que Deus faça os meus desejos. E não entendo o que de fato é prioridade. Aí eu estou com o segundo cisco no olho. Desconfio daquilo que é absoluto. O que Deus tem para a minha vida. A palavra de promessa que já foi proferida sobre a minha vida. Sobre aquilo que Deus tem declarado. A salvação que Ele estendeu. A libertação do império das trevas. A nova vida que Ele tem para mim. A presença do Espírito na minha vida para que eu possa ser mais sábio, entendido, tenha percepção, discernimento. Eu perco isso por causa do cisco. Desconfio daquilo que é absoluto. Aí Deus diz, ou Jesus diz, tenha fé em Deus. O que nos une ao coração de Deus é a oração e a palavra. Não tem como você sintonizar com Deus sem essas ferramentas maravilhosas na presença do Espírito para entender o coração de Deus, para poder orar de acordo com a vontade dEle e ver essas coisas se concretizando na sua vida. Terceiro cisco, Jesus continua dizendo, já que Ele está falando de oração, veja só, Ele começa no templo dizendo, a minha casa deve ser uma casa de oração. Depois Ele afirma que se vocês orarem, vocês devem ter uma confiança nesse absoluto, tenham fé. Porque Deus é capaz de remover montanhas, obviamente pensando na perspectiva também espiritual, não só física. E aí Ele diz, mas tem um outro cisco que pode estar no seu olho. Aí Ele fala o seguinte, mas quando estiverem orando, perdoem aqueles que os ofenderam. Por que isso? Porque a questão do perdão tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com a maldade do próximo. Quando eu compreendo, como foi colocado aqui no louvor, eu nunca saberei o preço que foi pago pelo meu pecado. Quando eu começo a compreender que eu estava perdido, eu estava amarrado ao meu pecado, e indo em direção à destruição, quando eu começo a entender o milagre, o sobrenatural que aconteceu na minha vida, o perdão que eu não merecia, que foi estendido da parte de Deus para a minha vida, eu começo a entender Deus. Quando eu não entendo Deus, eu nunca consigo perdoar. Quando eu não sei o que aconteceu comigo, eu também não consigo estender misericórdia ao meu próximo. Eu quero julgamento, eu quero tirar o cisco do olho dele. Aí eu quero sim os meus direitos. Quando eu não entendo o que Ele fez por mim, eu não perdoo. A oração, a confiança nele tem a ver com o perdão. E o perdão tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu posso até tentar esquecer.
Mas sempre de novo, de alguma forma, algo me leva a lembrar que fulano de tal fez algo que prejudicou, que me atrapalhou, que gerou dificuldades na minha vida. A minha relação com Deus tem a ver com o perdão. A compreensão do perdão significa que eu estou compreendendo a minha relação com Ele. A gente vai celebrar a ceia logo mais, que é um ótimo exemplo disso. Eu não merecia o perdão, e Ele foi crucificado por mim. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele se colocou em nosso lugar. E ali Ele padeceu, porque o salário do meu pecado, do seu pecado, é a morte. E nós não tínhamos como pagar esse preço. Gente, a nossa questão de perdão tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Você não tem como dissociar isso. Falar assim, eu estou legal com Deus, mas estou horrível contigo. Estou legal com Deus, eu estou flutuando aqui nas asas do Espírito, mas você eu quero matar. Não existe isso. Aí Jesus fala lá, quer dizer, Deus nos orienta lá no Evangelho de João, e depois lá nas cartas de João, dizendo, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Veja só como isso é sério. Há alguns ciscos que atrapalham a minha e a sua vida de fé. Não ache que o cisco só está no olho do outro. Não considere só que o outro não está crescendo, não está evoluindo, está tendo um péssimo relacionamento com Deus porque ele tem um cisco. Porque a orientação bíblica não é você ficar procurando o cisco nos olhos dos outros, mas em primeiro lugar você procurar no seu próprio olho. A distração na oração pode ser um cisco. Desconfiar daquilo que é absoluto pode ser um cisco. E você achar uma desculpa em relação à questão do perdão é um cisco. Atrapalha a sua vida de fé. E a pergunta para concluir é simples. Carrego eu algum cisco? São muitas vezes coisas pequenas. Eu não estou perguntando se você matou alguém ou não. Estou perguntando se há um cisco no seu olho, que leva você à distração, dificuldades relacionais, dificuldades de fé. Há um cisco no seu olho. Quais são? Esse cisco te incomoda? Porque às vezes a pessoa está tão acostumada com o cisco, ela nem sabe que existe uma outra maneira de viver. Acha que isso faz parte da cruz, que o Evangelho traz à vida do ser humano. E entende que deve arrastar isso daí. Você entende que o cisco incomoda de fato? Ou você já está conformado com ele? Você pretende tirar esse cisco? Você pretende eliminá-lo da sua vida? Às vezes dá um pouco de trabalho, dá ou não dá? Todo mundo aqui já teve um cisco no olho. Quando você era criança, a mãe tirava, ou o pai, ou alguém que cuidava de você. Agora é com você, é você que tira. Tem ciscos que de fato parecem que ficam presos e você precisa ir para o profissional. Mas outros você, talvez no final do dia, com muito jeito você consegue tirar. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você não pode se acomodar dizendo que isso não é necessário. E a última, tem tudo a ver com todos esses ciscos. O seu templo está limpo. A sua casa de oração está limpa. Ela está tranquila. Não estou me referindo agora ao seu quarto, né? Ainda mais perguntar para um adolescente como é que está o quarto, é errado, né? É errado. Mas assim,
o seu templo está limpo, o seu momento com Deus está limpo. Pode ser um momento que você tenha na rua, no carro, no quarto, ou talvez em algum canto da sua casa. Esse seu templo está limpo ou ele está cheio de perturbação? Sabe, enquanto o templo não está limpo, é difícil tirar o cisco, é complicado. Creia que Deus quer te dar algo novo. Creia que a vida com Deus é mais do que você está vivendo hoje. Creia que o relacionamento com Deus pode melhorar ainda mais. Creia que Deus tem promessas para você. Creia que a palavra de vitória já foi proferida sobre a sua vida. Creia que você não é um acidente, que você não é resultado do acaso. Creia que Deus tem um plano. Agora, quando o olho está cheio de ciscos, como é que vê? Como é que enxerga? Como é que percebe? Como é que crê? Entenda que Deus tem algo mais e quer purificar a minha, a sua vida, o meu olho, o seu olho. Não use o texto para distanciar as pessoas de você, questão do cisco. Mas use o texto como incentivo para buscar a purificação dos teus olhos. Jesus quer que a gente viva a vida sem o cisco no olho. Amém? Feche seus olhos. Aproveite e veja se tem um cisco. Falei tanto do cisco, começou até a irritar o olho, é ou não é? Feche seus olhos. Pergunte a Deus se há algum cisco, se há algo pequeno que atrapalha a sua vida de fé, seu relacionamento com Deus, algo pequeno que incomoda, que distrai você, que atrapalha a sua vida com Ele. Pai, que nós estamos nessa noite te dando toda a liberdade para colocar um espelho diante da gente, para que possamos ver se de fato há atitudes, hábitos, comportamentos que precisam sim de uma correção, que tem dificultado a nossa visão, que tem atrapalhado nosso tempo contigo, a nossa vida de fé, a vida de comunhão, Pai. Pai, nós sabemos que o Teu poder é o suficiente para nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha. Nós cremos de fato que o Teu poder, Deus, o Teu lavar da nossa vida também é capaz de tirar aquilo que tem nos atrapalhado. E Pai, nos ajude agora a identificar qual é o nosso cisco, qual é o meu cisco. Deus, me ajude a não olhar para os outros, a não me incomodar com os outros, a não achar defeito nos outros, mas a olhar para a minha vida e perceber o que de fato está acontecendo comigo. Que a minha atividade, o meu ativismo espiritual não me leve à conclusão, mas que eu possa permitir que Teu Santo Espírito de fato lance luz sobre a minha vida, para que eu identifique aquilo que é cisto e possa tirar isso da minha vida. Querido Deus, nós cremos de fato que o Senhor está falando conosco, e por essa razão nós pedimos que essa sondagem do coração continue, inclusive nesse momento de ceia. Quando nós olharmos para o Senhor, tivermos em nossas mãos o pão partido que representa teu corpo, como também o sangue, através do cálice que nos lava de todo pecado, nos limpa de toda injustiça. Mas nós queremos permitir que Teu Santo Espírito continue sondando a nossa vida, para que sejamos tratados nessa noite pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual foi o cisco da sua vida?
leve isso muito a sério. É algo muito, muito profundo, que não pode ser deixado de lado. Texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão, disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De modo que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E aí o texto continua: por isso, aquele que comer do pão do Senhor com os olhos cheios de ciscos, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Palavra do Senhor para a nossa vida. Nós queremos celebrar esse momento agora, mas entender que esse partir do pão tem um significado, sim, e ele envolve toda a minha vida. Tudo aquilo que Ele sofreu por mim tem tudo a ver com a minha vida. E o derramar do sangue tem tudo a ver com a aliança, com a purificação, com o perdão que eu posso ter nele. E por isso o texto nos orienta que a gente deve fazer isso pensando exatamente naquilo que Ele fez na nossa vida. Por isso, aquele que ainda não experimentou o perdão de Deus, não experimentou o limpar de sua vida, deve buscar compreender o significado disso antes de tomar o pão e o cálice. Mas aqueles que já sabem o significado disso, devem fazê-lo com temor, com tremor, porque não é uma brincadeira. Não é um momento de diversão para ver se tem uma energia no cálice ou no pão. É um tempo de sondagem e de profunda reflexão da minha vida para com Ele. Como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum descaminho, algum caminho mau, e me guie pelo caminho certo, pelo caminho correto. A gente vai cantar essa próxima música agora. O pessoal vai se posicionar aqui. A gente pode se colocar em pé. Mas cada um olhando para a sua vida. Como é a sua história? Como você tem vivido? Qual é o cisco que talvez ainda não foi tirado da sua vida? Converse sobre isso com Deus. Não é hora de você olhar para a esquerda, para a direita, é hora de olhar para o seu coração e ver como é que está lá dentro, coisas que ninguém pode ver, exceto o Espírito Santo. E depois de uma sondagem, depois de uma conversa com Deus, você pode pegar o cálice, o pão, voltar ao seu lugar. O pessoal vai estar posicionado nos corredores. Depois nós vamos tomar o pão, o cálice juntos. Vamos cantar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
que vem, nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, num lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, num lugar de Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Senhor Jesus, estando com os discípulos, tentando levá-los à compreensão que de fato significa reino de Deus, um reino que se submete ao governo, à autoridade de Deus. Falou do seu sacrifício, falou da sua morte, mas os discípulos não estavam entendendo. Mais tarde, tudo ficou claro para eles. Mas o Senhor Jesus, Ele os convidou para esse momento, dizendo: assim como o pão está partido, esmagado, assim eu estou dando a minha vida, porque vocês precisam disso, porque vocês não têm como viver a vida pelas forças, pelo entendimento, pela inteligência pessoal. Vocês precisam de Deus. Pegou o pão, deu graças a Deus, e nós queremos fazer o mesmo. Querido Deus, nós te agradecemos por esse corpo partido, que tem muito significado para a nossa vida, por esse sacrifício, por essa entrega, por essa dedicação completa, para que nós tivéssemos vida, para que essa tua palavra, esse teu corpo fosse de fato alimento para a nossa vida espiritual. E Pai, nós queremos comer do pão agora
e beber do cálice, lembrando de fato daquilo que o Senhor tem feito por nós. Por isso nós te dizemos muito obrigado. Muito obrigado por cada gota derramada naquela cruz, por cada ofensa recebida, Deus, por cada injustiça, que na verdade era algo que nós merecíamos. Pai, nós te agradecemos por tudo isso e queremos declarar ao comer esse pão que nós te amamos e queremos te servir para sempre. Amém. Como o pão. E o cálice da nova aliança. Jesus sabia que os homens fazem muitas alianças para tentar sobreviver, para se dar bem na vida, ou para encontrar algum recurso, alguma forma. Ele diz o seguinte: eu vou fazer uma aliança com você. E além disso, a gente sabe que há muitos textos que falam dessa aliança, dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias, sempre, sempre, sempre. E essa aliança não será quebrada. E ao mesmo tempo, para nós, esse cálice simboliza esse sangue derramado que nos lava de todo o pecado. Somos e podemos viver como pessoas perdoadas. Celebre essa aliança com Ele, em nome de Jesus. Temos 1000 razões para agradecer, 1000 motivos para dizer a esse nosso Jesus muito obrigado. E queremos fazer isso através dessa música. Ungido
na sua família, no seu irmão, no seu amigo, desejar uma boa semana. Deus é muito bom. Meu Deus,